Todos os princípios bíblicos que estão nas Sagradas Escrituras sempre vai trazer um tom de crescimento para a família, seja na área emocional, seja na área espiritual. Mas hoje queremos focar em princípios ligados na área financeira. Basicamente, iremos analisar, iremos verificar 7 princípios voltados para a saúde financeira, onde vai fazer com que a família seja equilibrada, tenha uma saúde responsável financeiramente falando e, sobretudo, entenda o princípio de semear e o princípio, sobretudo, de depositar confiança no Senhor. Por isso que hoje queremos falar sobre princípios bíblicos para a boa saúde financeira familiar. Aqui analisaremos de forma clara, porém objetiva, como poderemos vencer Mamon, como poderemos vencer as crises em nossa casa, planejando e sendo sábio em tudo aquilo que nós estivermos fazendo dentro da área financeira. O texto básico que nós iremos analisar vai ser Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5, onde diz a palavra de Deus: não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganosa. Não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Ou seja, ele está mostrando aqui princípios extraordinários. Esse texto está aprimorado aqui, trazendo referência quando nós sentarmos próximos de autoridades. Aqui a referência é um governador e o que você deve fazer. Essa metáfora aqui é para que a gente não fique afobado. Ele inclusive faz aqui a citação de glutão, glutonaria, aquele que está diante de uma mesa e quer se fartar com todo tipo de comida a ponto de ficar ali encharcado sem poder, na verdade, digerir tudo aquilo que vai poder comer. Então aqui ele está falando de equilíbrio. Portanto, os princípios aqui saudáveis para uma família equilibrada, ele parte num primeiro como sendo trabalho diligente e honesto. Trabalho que, quando é diligente e honestamente aplicado dentro de uma família, ele vai gerar dentro dessa família um crescimento harmônico, um crescimento eficaz, porque quando ele fala desse termo diligência, é quando você aplica para um determinado trabalho ou determinada tarefa uma observação bem aguçada, como se coloca ali uma dedicação. Então, o trabalho árduo faz com que você cresça financeiramente, porque você será recompensado pelo seu trabalho. E a outra palavra aqui é honestidade. Sempre ser fiel e se manter honesto em tudo aquilo que você fizer. Baseado aí no capítulo 13 de Provérbios, versículo 11, onde ele reflete a importância de ganhar recursos de maneira ética, porém perseverante. Um momento em que você aplica um princípio ligado ali à honestidade, à dedicação, ao empenho, ao respeito e, sobretudo, à perseverança. O segundo princípio que ele traz aqui à tona é o planejamento e orçamento, baseado lá em Provérbios 21 e 5, quando ele mostra a importância de um bom planejamento dentro de um lar. O que isso vai favorecer? Quando você planeja bem uma renda dentro da sua casa, um gasto, uma entrada, ele diz que isso você vai adquirir determinados bens, você vai adquirir responsabilidades dentro da casa, mas sobretudo você vai ter benefícios familiar e que nesse benefício você vai lucrar, porque aquele dinheiro que entrou, aquele dinheiro que rendeu, ele rendeu por conta de um planejamento, de um orçamento que foi gerado dentro da sua casa. Orçamento precisa ser verificado, como ele diz aqui. O planejamento financeiro é essencial. Manter o orçamento e planejar. O uso adequado dos recursos ajuda a evitar problemas futuros e crises financeiras. Então planeje, entenda o orçamento que se tem familiar, ajuste para que seja canalizado para os lugares certos e aí você não vai ter crise nenhuma financeira, porque o Senhor vai te dar inteligência para que você planeje aquilo que você de fato
já tem recebido diariamente ou mensalmente como seu saldo. O terceiro ponto aqui que nós queremos ressaltar é evitar dívidas. Provérbios 22, verso 7, a Bíblia aconselha para que você tenha cautela, não seja desesperado em entrar numa dívida, a trazer para você e para sua casa, para sua família, responsabilidades que você não vai poder quitar. Então evite, sente, planeje e procure ali basicamente saber de fato se você tem condição de concluir ou saldar aquela dívida. Isso é muito importante. Em quarto lugar, generosidade e caridade. 2 Coríntios 9, 6 e 7 fala que a generosidade é um princípio que vai fazer com que você seja aperfeiçoado na finança bíblica, naquela parte da economia da sua casa. Você vai ser sábio em tudo aquilo que você vai tanto entregar como devolver para o Senhor, como também investir na sua casa. Generosidade e caridade tem a ver com aquilo que eu vou investir, porque não é dado, é investido para o Senhor. Quando abençoamos o pobre, o necessitado, nós estamos investindo para nós e para a nossa casa. Porque aqui ele diz que o sábio Salomão nos ensina que podemos evidenciar nosso amor ao Senhor quando o honramos com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, e ainda assim não vai nos faltar, porque estamos honrando a Deus, abençoando os necessitados e fazendo com que pessoas sejam favorecidas para a glória de Deus através daquilo que encontramos através do nosso serviço, do nosso trabalho. Em quinto lugar, contentamento, baseado em 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, que aí a Bíblia fala sobre o ensino de você perceber o entendimento. É você saber de fato aonde investir, é você saber de fato que aquilo que você está recebendo, que aquilo que você está investindo, está sendo para a glória de Deus. E contentar-se significa você estar bem em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo disse que encontrou esse aperfeiçoamento, esse equilíbrio do contentamento. É viver tendo ou na falta, ele saber ser equilibrado em todas as coisas. Em sexto lugar, ele fala aqui sobre o investimento no futuro, baseado lá em Provérbios 13, versículo 22. Ele fala que nós precisamos pensar no futuro de forma estratégica, não pensar com ansiedade, mas pensar que quando você chegar no futuro, Deus estará lá te esperando e providenciando todas as coisas. É claro que nós precisamos planejar, que nós precisamos organizar dentro daquilo que entra como caixa da nossa família, para que nós não entremos aí em apuros, trazendo dívidas que a gente não pode saldar. Aqui ele está falando de investimento no futuro. Você planejar como você quer o seu futuro na velhice ou quando você estiver mais maduro. Em sétimo e último lugar, ele fala sobre a confiança em Deus como provedor, baseado lá em Mateus capítulo 6, versículos do 31 ao 33, falando do Sermão do Monte. Ele fala sobre a confiança em Deus como provedor de todas as coisas, é central para nós. Isso é redimidor, isso é um bálsamo para a nossa alma, quando a gente entende que é Deus que está promovendo e provendo para a nossa casa e para a nossa família. Ele traz aqui um recorte com um texto lá de Salmos 37, verso 25, onde diz o salmista: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. E aí ele diz para nós que com essa palavra que nós seremos abençoados se nós acreditarmos e confiarmos mais no Senhor. Assim, vamos ler os 2 pedidos de orações e vamos fazer aí esses pedidos em nome de Jesus. Ele pede no primeiro para que a gente ore por todas as famílias que enfrentam problemas nos relacionamentos por falta das finanças, por crises financeiras.
E vamos também orar por todos os cônjuges, no caso, na área do amor, saúde, santidade e fidelidade, e pelos filhos também nessa área, saúde, santidade e desenvolvimento. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus? Obrigado, Senhor, que agora, nesta hora, o Teu nome seja glorificado em cada família, que cada uma dessas famílias sejam impactadas, Senhor, que sejam, Senhor, movidas pelo Teu Espírito para entender os problemas relacionados às finanças, Senhor, e que seja fechada, Senhor, essas portas que de repente esteja trazendo prejuízo relacional para dentro do lar. Oramos, Senhor, para a saúde financeira de cada lar. Oramos, Senhor, por cada cônjuge, para que o Senhor venha trazendo amor, alegria, paz, equilíbrio, Senhor, bom senso para cada um dos cônjuges e, sobretudo, para os filhos, Senhor, dando desenvolvimento a cada um dos filhos, amor, alegria, respeito para que os filhos estejam efetivamente fazendo isso com seus pais. Oramos e abençoamos cada lar pelo nome de Jesus. Amém e amém.